Bem-vindos às Vanguardas Poéticas, um evento multidisciplinar que tem a poesia por trave mestra. Mas a poesia pode-se mostrar de diversas formas e, no limite, até a nossa vida é o nosso principal poema. Mas, filosofia à parte, podemos mostrar várias facetas não habituais, por isso é que chamam vanguardas, e que muitas pessoas não associam à poesia por estarem formatadas pela ideia de um certo classicismo, que talvez já não faça assim tanto sentido ser a única forma de expressão da poesia nos dias que correm. Por isso vamos experimentar novos formatos, novas experiências, ou melhor, eles já existem, vamos apenas dar a conhecer. Olá, Ana. Olá. Bem-vinda às Vanguardas Poéticas. Obrigada. Vamos fazer uma pequena conversa antes de cada escolha tua. De acordo. E a primeira escolha é a Andreia C. Faria, um poema que começa com, salvo erro, tenho a pedir-vos que não reutilizeis mais nada. Podes só dar uma ideia de porque é que escolheste este poema? Ou qual foi a primeira coisa que te veio à cabeça quando leste estas linhas? Bem, achei curiosa e diferente esse pedido de... Nós que estamos numa época de reutilização e de reciclagem, de deixar as coisas tal como elas estão, não estar sempre a ver o formato utilitário de cada coisa, porque cada coisa já tem uma utilidade mesmo com a sua podridão ou com a sua aparente inutilidade. A escolha da Andreia C. Faria, tropecei nela, não conheço todo, tropecei num poema dela e achei muito curioso, porque Andreia é um nome de pessoa nova, não é? É uma geração. Pois é. E havia qualquer coisa na escrita dela de mais madura, com mais idade. E pronto, e depois continuei a ler poemas dela e escolhi este exatamente por causa desse deixem estar, deixem-me pousar. E eu tenho a dizer, eu não sou dizer nem recitadora, sou uma cantora, que às vezes quero retirar às palavras a música para chegar às vezes ao primeiro sumo, porque a música dá muita emoção, às vezes pode fazer um desvio, e essa é uma tentativa que eu faço com as leituras. Muito interessante. Mas voltando a pegar nessa tua ideia do deixar pousar, que o poema te inspirou, tu também passaste essa sensação para a forma como escolheste dizer o poema, de todas as formas possíveis que ele podia ser dito, essa sensação também passou para a forma como tu escolheste dizer? Acho que sim, acho que não foi bem neutra, mas foi um bocadinho conformada. Ok. Muito bem, então vamos a isso. Vamos a outra. Força. Obrigada. Tenho a pedir-vos que não reutilizeis mais nada. Esse edifício junto à praia, deixai-o entregue às ruínas, às folhas do milho, ao ar salgado. Que as crianças possam tropeçar nas lajes soltas e no átrio ecoe, como uma pedreira, o desejo de muitas mãos. Deixai dormir as mariposas dentro de lâmpadas partidas e as formigas engrossarem pelos cantos como sal. Não inventeis mais nada, nem formas eloquentes de evitar que o bronze oxide. Aceitai o suor do tempo. Que algumas coisas apodreçam, que os elefantes atravessem a planície, que as veias rebentem do esforço de permanecer em pé. E que nem tudo se sustente como a rosa se sustenta de florir. Deixai os vários pisos incomunicáveis, o desvão ser cortejado pelo giz dos aviões, que a lua pose ali aberto o crânio, que lhe bata o sol. Ainda são precisos templos, onde o pó seja gentil e insensado. Vamos então para uma nova poeta, que eu por acaso não conheço, Laís Correia de Araújo. E esta poeta começa, o poema que foi escolhido pela Ana,
tem a particularidade de que os poetas e as pessoas que dizem poesia têm que gostar das palavras. E ela fala desse gozo do gostar das palavras, não é, Ana? E eu desafiava-te a dizer que quando tu esbarraste com este poema, foi isso que aconteceu, não é? Foi isso que aconteceu nas netes, esbarrei com a Laís, gostei muito da fotografia dela, tinha uns óculos de gata. Ela é uma senhora que nasceu no 1928, é a anotação que eu tenho ali, portanto já é uma pessoa antiga, dos anos 20, portanto, e achei muita graça ao lado dela, muito gaiata, com os óculos de massa, a gata com o vestido florido, e o poema, então, ela tinha outros que eu também gostei, mas o poema achei delicioso precisamente porque concordo. Concordas com tudo? Concordo, acho que ela apanhou muito bem a coisa toda. Entraste com o infarto, pronto, ali a parte do final do infarto, ainda tenho algumas questões. E esta questão do gostar das palavras tem a ver não só com o gostar do que nós associamos às palavras, mas o prazer físico de dizer certas palavras. Isso de alguma forma inspirou-te para a forma como vais ler a seguir ou nem por isso? Sim, aquilo que invoca, o que os sons invocam, os mais fundos, o nauseabundo, até aos mais sibilantes, claro que sim. Mas eu acho que normalmente as palavras já são escolhidas de acordo com as ações e com os objetos e com os entes. Portanto, os antigos já sabiam o que faziam. Portanto, as palavras já trazem essa morfologia. Então, viva aos antigos e vamos às vanguardas. Vamos lá. Vocabulário. Gosto das palavras infecto e nauseabundo. Palavras que silabam em rude contraponto à varia do mundo. De umas palavras quentes, casa, cama, mesa, que escapam pretéritos e futuros presentes em sua reta clareza. Certas partes do corpo que bem que sonorizam. Pubis, ímã, vagina. Palavras que batizam a encoberta mina. E gosto de orgasmo. Palavra atravessada como um espinho agudo que rascante lateja um momento de pasmo. Também gosto de infarto. Palavra lancinante que quando se apresenta nem se diz e parte a vida num instante. Então, para o próximo poema escolheste Ferreira Goulart, um grande nome da nossa literatura lusa, mas na sua expressão brasileira, a lusa quer dizer em língua portuguesa, mas na sua expressão brasileira, que é, digamos, uma grande figura. E eu, sempre que falo contigo, tu parece-me que te pões sempre numa posição muito humilde em relação à tua própria arte, a arte de dizer, embora eu acho que tu és um dos expoentes máximos da nossa leitura de poemas e aliás, não acho que haja ninguém a fazer muito parecido com o que tu fazes. E quando tu te atacas ou quando escolhes uma figura tão consagrada como a Ferreira Goulart, isso põe-te alguma responsabilidade ou é como se fosse outro poema qualquer? É a minha ignorância. É a minha ignorância, a minha inocência. Eu sei que ele é um poeta importante, claro, mas o que me cativou, antes de mais nada, foi o poema. E depois também fiz aqui, na minha escolha, misturei portugueses com brasileiros, não meti africanos, podia ter metido africanos, portanto, os PALOP, todo o universo da lusofonia. E o equilíbrio entre homens e mulheres também o tentei fazer sempre. E é com algum é o apego ao poema e não propriamente reverência ao poeta, porque não sei assim tanto sobre ele.
Portanto, E o que conta neste caso é o conta poema, neste não é? caso é o poema. Sim. E este poema, Conheço muito pouco dele. e este poema que escolheste é sobre quê? Ou para ti é sobre quê? Ou que sensações é que ele te traz? Ele traz a pensamentos? matéria e a fome ao texto, não é? Traz a pobreza ao texto. O texto normalmente, o poema é uma coisa muito linda, coisas muito lindas para nós ficarmos bem dispostos e não sei o quê. Um bocadinho na sequência do Alberto Pimenta. E existem as coisas que é preciso falar delas e ele fala dizendo que o poema não fala, que o poema não fala, não é? Portanto, porque normalmente o poema tem outra aspiração, que está errado. Está errado, não é sempre assim. É uma ironia negra. Então vamos lá, essa ironia negra. Até já vens trajada a rigor e tudo. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Então agora vamos para mais uma escolha. O Ernesto Melicastro é para muita gente uma figura marcante da nossa poesia, uma figura estruturante, sobretudo um pioneiro. Qual foi a escolha que tu fizeste? Qual é o poema? Este poema chamado Paisagem, por acaso foi encontrado, apesar de eu ter o livro, mas o livro é um calhamaço muito grande, foi encontrado porque a filha, a Geninha Melicastro, fez um disco só com poemas do pai, e este era o poema de uma das canções. É um excerto de um poema maior. O Ernesto, recentemente falecido, foi um encontro que eu uma vez estive numa livraria com um livro e que fiquei, mas ninguém me falou disto, mas como é que é? Abri o livro e vi aquelas coisas sónicas que ele tinha. Sim. E a desconstrução e de repente tirar as vogais todas e deixar só as consoantes, depois tirar as consoantes e deixar só as vogais. E foi assim um estaladão tão grande que eu apanhei com essa brincadeira do lá está, não é só brincadeira, é formal, mas de alguma forma, eu na altura achei aquilo tão brincalhão que pensei, tenho que fazer qualquer coisa com ele. E acabei por fazer, quando houve a retrospectiva, a exposição dele em Serralves, acabei por fazer um espetáculo, todo chamei mais colegas, todo com poesia do Melicastro. É giro que estás a dizer isso da brincadeira, porque na verdade é uma brincadeira intelectual, porque há ali, digamos, muito pensamento por trás, claro. Mas depois ele desconstrói e faz um jogo com isso. Talvez daqui a 50 anos eu entenda tudo. Mas há uma parte muito interessante neste poema que tu escolheste, porque ele de uma forma, digamos, exterior, fala de uma coisa interior, que é a capacidade de nós sentirmos que somos uma coisa, e no caso são sinestesias, porque ele mistura várias categorias que normalmente nós, em termos exteriores, não misturamos. E eu acho que isso é uma das grandes liberdades e um dos grandes pontos fortes da poesia. E no fundo somos todos parentes. Os minerais, os animais, os vegetais, somos os todos vários parentes. reinos. Somos filhos da mesma realidade, não é? E temos a mesma composição. Exatamente. É muito interessante. Vamos ver o que é que sai daí. Espero que a tua escolha te satisfaça. A mim vai-me satisfazer, de certeza, porque eu sou fã, já sabes. Não. Se todas estas árvores são árvores, a
aquelas árvores são árvores também. Mas eu não sei se as árvores são só árvores ou se as árvores são pedras também. Ou se as nuvens são árvores ou casas, ou se as árvores são bichos ou torrente, ou se a água não é sólida asa, ou as árvores animais e a pedra gente. Porque nada que diz esta paisagem está nos vales, nas pedras ou nas serras que se movem ao longo da viagem das árvores, das pedras e da gente. Se todas estas pedras são árvores, se todas estas árvores são gente. Então agora temos uma escolha saborosa, porque se chama Ana Farrá Baunilha. Queres-nos dizer que tema é este, ou porque é que o escolheste? É um tema que fala dos variadíssimos atrasos, porque há sempre um delay nas coisas, na arte inclusive, em todas as manifestações há sempre um delay, estamos sempre atrás do tempo. E é um poema sobre isso, de uma autora muito nova, curiosa, que eu encontrei nas redes sociais. E gostei logo dos poemas dela e fui à procura de mais e encontrei este sobre o atraso de todas as coisas e a necessidade de puxar para a frente. Acho que temos que puxar as coisas um bocado, visto que elas estão atrasadas, nós temos que nos pôr um bocadinho mais à frente. Para equilibrar. Olha, e tu vais usar um vídeo que foste tu que criaste, não é? Sim, é um vídeo feito agora à maneira entre o preguiçosa e o prática de loops de bits de telemóvel com GIFs já sabemos sacados. Que és humilde. Não fui eu que matei o animal. Já sabemos que és humilde. Não foste tu que mataste o animal. Okay. Não fui eu que matei o animal, mas é uma coisa sacada aqui e lá e montada, assim. Fui eu que montei. E montaste essa coisa específica para este poema? E o João Paulo vai-me ajudar a dar ali umas notinhas mais agudas naqueles graves todos. Então estás a dar aqui a dica principal, que é vamos introduzir uma nova cara, que é o João Paulo Esteves da Silva, um exímio. Não vamos só introduzir a cara, vamos também introduzir as mãos, que é o mais importante. E João Paulo Esteves da Silva é um exímio pianista, uma figura ilustre da nossa praça artística, é um virtuoso do piano e é um virtuoso de uma outra coisa que faz espécie a muita gente, que é a improvisação, é pôr-se à frente de um instrumento e através de não sei que mecanismos, se é só pensamento, se é sensação, se o que é, ele arranca para um acompanhamento. Então vou perguntar ao João Paulo e apresentar-vos. João Paulo, aqui estás nas nossas vanguardas. Quando vocês combinaram fazer esta peça em conjunto, como é que tu a abordaste? Sentiste, vou ouvir a Ana dizer e depois logo vejo o que é que sai? Tu pensas nisso, sentes isso ou é uma mistura das duas coisas? Ou nada disto? Não, é tudo isso, mas não, a única palavra que disseste que pode causar desvio em relação à verdade é o pensar. Não há tempo para pensar, é ouvir ou não ouvir. A proposta aqui, a Ana fez uma coisa com camadas, há a camada do vídeo, há a camada do texto e ela própria fez um beat com camadas e no caso de haver ainda espaço para mais uma camada, eu forneço essa camada e a primeira vez que se ouve, sente-se logo se há espaço ou não. E neste caso eu acho que há. Ok. E neste caso específico tu sentiste alguma coisa a que possas dar nome, tipo a sensação-chave desta tua entrada foi ritmo, foi doçura, foi agressividade, foi liberdade? Há alguma associação que possas fazer ou é difícil? É uma associação de um certo tipo de ritmo, sim, ritmo. Sobretudo ritmo, como se o próprio corpo estivesse a falar o que é que... Basicamente aquele ritmo, pronto, se quiseres cortar depois este meu adjetivo, pélvico.
Ok. Não vamos cortar o pélvico, pá. Se cortássemos o pélvico podia ser perigoso. Acho que é a palavra mais certa para este tipo de ritmo. É. Ok. Muito bom. Vamos então ouvir. Vamos. Talvez esteja na hora de garantir um lugar na Lua. A humanidade, 3 whiskies atrasada. O elogio está sempre 8 ponderações atrasado. A igreja está sempre 30 obscurantismos atrasada. A aristocracia está sempre atrasada, pois demora muito no banho. A arte está sempre 2 delírios atrasada. A psicanálise está sempre uma modernidade atrasada. Um caricaturista de jornal disse que o mundo acabou e que só estamos forçando a barra. Um arqueólogo disse que a humanidade ainda nem começou. Então agora vou aqui dar mais uma acha para o campeonato entre poetas e poetisas, e eu voto na poeta, e portanto a poeta Adelaide Ivanova não é portuguesa, pois não? Não, é brasileira. É brasileira, mas tem um nome assim meio russo, não é? Os brasileiros são de todo lado. São de todo lado. Também nós, mas eles mais. Nós também, mas eles mais. São mais. E escolheste este poema porquê? Ou este poema é sobre alguma coisa? Então, o fechamento da fronteira, o estarmos cada um no seu canto, o racismo, a xenofobia, as imagens são muito fortes vocês vão ver as pessoas que são transportadas e morrem em caminhões no meio dos fundos. É sobre uma Europa fechada, sobre um mundo fechado. E a forma como isso é absurdo. E a maneira como ela usa é mais tipo humor negro? Ela põe-se do lado do excluído, do expatriado. Põe-se do lado. Como amante e como ela própria também, excluída e expatriada. Também é uma autora muito nova que eu conheci nas edições do nosso amigo Nuno Moura da Correria. Ela publicou na Dor da Correria? Sim, é o Martelo. Este poema, O Ministro, não está incluído no Martelo, mas há uma belíssima edição da Doda. Ótimo, então vamos lá comemorar aqui a Doda com este poema. Então, força. O Ministro, da Adelaide Ivanova. Pudessem os homens brancos em Bruxelas ouvir este meu poema e estaria resolvido o problema das fronteiras. Veja bem, Sr. Ministro, em minha cama não se pede visto. Já troquei lençóis e fronhas sujos de semen made in Espanha, Hungria, Áustria, Zimbábue, Iraque, Alemanha. Fazemos a alegria uns dos outros. E diga-me, Sr. Ministro, se não fôssemos nós, quem mais a faria? E quem faria o crescimento dos seus índices demográficos? Diga mesmo, Sr. Ministro, sem nós expatriados, de onde viriam tantas delícias? As teses, os ensaios, a vida, as baladas, os bares e os quadros com os quais lucram vossos museus. De onde viriam os livros premiados com os quais lucram ou lucravam suas poeirentas livrarias? Já deitei em futons, tapetes, colchões e carpetes de toda a sorte de gente, inclusive os de Budapeste, os mais cabrões atualmente.
O segredo, senhor ministro, deixa eu explicar, é abrir fronteiras e coração, sermos bons, como Lu Salomé que fez a caridade de comer Nietzsche. Sermos bons com quem vier, não importando a cor do passaporte nem do sujeito, apenas dando muito, seja lá do quê. Um visto, um teto, um trabalho, um alô, um meio de transporte mais seguro e ventilado que um caminhão. Um destino mais humano que o injusto e raso, para onde eu, você e Petra Laszlo mandamos o pai em fuga e seu filho. O chão. Então este próximo poema, também de um grande vulto da literatura em língua portuguesa, de uma brasileira, Marina Colasanti, vem trazer um tema bastante, digamos, atual para a época que estamos a passar. Foi por isso que o escolheste? Ou este tema que parece atual já era atual há muito tempo atrás? Sim, este tema é atual, já há muito tempo que é atual, mas de alguma... O confinamento e todas as perdas, as coisas que andamos a perder na nossa liberdade, trazem uma leitura ainda mais aguda do poema, não é? Somos como aquelas rãs que se metem dentro d'água e que a água vai aquecendo devagarinho e não notam quando começa a ferver. Não é que não discuto as regras do confinamento, que é o que este poema também me faz lembrar muito. Mas de alguma forma convém percebermos que estamos a ser condicionados e não nos esquecermos do que é, do que havia, do que tínhamos e que temos que voltar a ter outra vez e lutar sempre por isso, com confinamento, sem confinamento, com seja o que for as coisas que vamos perdendo, as nossas liberdades que vamos perdendo, temos sempre que ter consciência disso. E esse poema lembra-nos isso é importante, é um aviso. E tu vais lê-lo inspirada num modo mais, como é que ia dizer, revoltada, épico, lutador, resignada, pacificada? Não sei, é o que vi. Sabes que a leitura, e como já percebeste, quando eu faço uma segunda leitura para a primeira não ter calhado bem, a coisa vai noutra direção. É deixar ir, é o que as frases... Porque às vezes vês mais uma frase, outras vezes vês outra, uma vez estás mais empolgado, outras vezes estás mais triste. Não te sei dizer, porque eu também não ensaio, atenção, não ensaio muito. Ensaio mentalmente os temas na cabeça e não ensaio muito... Não estou em casa a dizer até, aí claro. Tenho vergonha da família e dos vizinhos. Então, é um bocadinho aqui que eu vejo como é que a coisa sai. Bem, então se vês, vamos todos ver como é que a coisa sai, com a ajuda de mais um vídeo feito por ti e do João Paulo Esteves da Silva, a dar ali uma grande ajuda no piano. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar café correndo porque está atrasado, a ler jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíches porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra e aceitando a guerra aceita os mortos e que haja número para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz, aceita ler todo o dia da guerra, dos números, da longa duração.
A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto de ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer filas para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagará mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua a ver cartazes, a abrir as revistas e a ver anúncios, a ligar a televisão e a ver comerciais, a ir ao cinema e a engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, a salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai-se afastando de uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo. E ainda fica satisfeito porque tem sempre o sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta. E que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. Então agora vou fazer umas perguntas a este monstro musical que é o João Paulo Esteves da Silva. Vamos ouvir algo que não sei se não é muito habitual ou se pelo menos as pessoas não sabem que tu tens também essa faceta, que é um estilo musical diferente do jazz e também diferente da música clássica. E segundo penso, também a letra é tua, certo? Certo. E qual é o estilo? Aqui não tenho, eu normalmente tenho grande dificuldade em definir o estilo, mas isto pretende ser um fado um tanto ou quanto adulterado, de propósito, é um fado adulterado. E quanto a não ser habitual, é cada vez mais habitual eu escrever canções, desde há muito tempo que eu escrevo canções e de vez em quando escrevo umas coisas parecidas com fado. Aqui a ideia de escrever um fado foi da Ana Deus, precisamente aqui há uns anos ela desafiou várias pessoas, entre as quais eu, para escrever letras. Porque, no fundo, aqui não estou tanto como músico, aqui neste fado sou letrista, a bem dizer. Letrista e tocador de piano e arranjador, se quiserem. Mas o pedido da Ana era um projeto de fazer com letras contemporâneas, pessoas de quem ela gosta e que escrevem, fazer um disco de fados tradicionais. E eu forneci isto, que se vai ouvir. E isto o que é? Fui pegar numas quadras que tinha feito sem qualquer intenção, de vez em quando saem-me quadras, pronto, umas quadras que eu para lá tinha, e...
que eu para lá tinha é bom. Tropeçaste, ias andar a passar, tropeçaste. E sobretudo que eram umas quadras em redondilha maior, mas com o quarto verso de pé quebrado, curtinho. E então achei que ficava bem adaptar isto a um fado tradicional, que é o fado bailarico, que em princípio é tudo regular, e chamei-lhe baile quebrado por causa deste verso curto. E com o tratamento que tu vais dar, algumas pessoas não vão exatamente reconhecer a parte tradicional do fado, mas, digamos, a estrutura e a música está lá. Está lá. Quem conhece o fado bailarico percebe que isto é o fado bailarico. Pronto, quem não conhece antes não fica a conhecer por aqui. Portanto, é melhor ir ouvir o marceneiro a cantar o fado bailarico, que eu acho até que é atribuído como autor do fado, se bem que a autoria do fado é sempre uma coisa muito relativa, porque o fado, dizem os especialistas, quando se faz um fado tradicional, o fado não existe. O fado é uma estrutura, é um espaço onde o fadista preenche no momento. Portanto, antes de começar a cantar, não existe o fado. Esta é a ideia do fado tradicional. Depois há o fado canção. E, portanto, este fado é meio caminho. Ok. É meio caminho. Então vamos ouvir o teu fado, escrito por ti, com a ajuda da Ana Deus, que espero que seja um momento alto aqui destas nossas vanguardas poéticas. E força! Vamos dar o nosso melhor. Vamos dar o nosso melhor. Esse é sempre um bom mote. Ok. Há gente na rua ao fundo, há vento no mar ao largo. Há gente na rua ao fundo, há vento no mar ao largo. Há uma parte de um segundo, sabor amargo. Há uma parte de um segundo, sabor amargo. Igreja de vento morto, negócio que não prospera. Igreja de vento morto, negócio que não prospera. Desta feita vou ao Porto, sem primavera. Desta feita vou ao Porto, sem primavera. Sempre um pacote de figos no regresso do escritório. Sempre um pacote de figos no regresso do escritório. Eram poucos os amigos no velório. Eram poucos os amigos no velório. Como uma tarde de amoras, vivendas de gente rica. Como uma tarde de amoras, vivendas de gente rica. Não me lembro se ainda moras em Benfica. Não me lembro se ainda moras em Benfica. Muito afeiçoada aos barcos, ao rio, às velas, ao mar. Muito afeiçoada aos barcos, ao rio, às velas, ao mar. Levava-me a passo de arcos, devagar. Levava-me a passo de arcos, devagar. A infância ia cinzenta, secavam as cicatrizes. A infância ia cinzenta, secavam as cicatrizes na areia onde o céu rebenta. Que me dizes na areia onde o céu rebenta? Que me dizes, dá-me para ouvir sem fim motetes de Palestrina. Dá-me para ouvir sem fim motetes de Palestrina. Beleza tão leve assim não se ensina. Beleza tão leve assim
não se ensina. Há gente na rua ao fundo, há vento no mar ao largo. Há gente na rua ao fundo, há vento no mar ao largo. João Paulo, agora vamos ter um momento que de certeza que é especial, porque tu vais cantar. Pois, é isso. E essa também é uma vertente que muitas pessoas não conhecem, é mais recente. A não ser lá em casa, sim, mas tenho lá em casa. Lá em casa. E lá em casa tens fãs? Sim, apoiam-me. Ótimo. Mas não é assim tão... Pronto, eu tenho até alguns discos não muito conhecidos em canto. Tenho cantado por aí umas coisas. E agora vais cantar o quê? E agora vou cantar uns versos de Camões, porque na ideia de vir aqui dizer poemas, não sei explicar porquê, mas apeteceu-me, já porque eu gosto de Camões, e apesar de ele ser muito conhecido, eu acho que ele é conhecido pela aura que tem de poeta nacional, poeta da raça, que eu acho que é o contrário do que ele é, sobretudo na sua poesia, na sua lírica. Exato. E que tem versos muito bonitos. Eu sou um leitor desde há muitos anos de Camões, e há versos que eu sei de cor, claro. Agora escrevi-os aqui à minha frente, porque com a emoção o decor desaparece um bocadinho, portanto vou ter aqui o papelinho à frente. E há umas redondilhas, que são chamadas voltas, que ele fez ao mote: se Helena apartar do campo seus olhos, nascerão abrolhos, que eu acho que são voltas muito bonitas. E eu ontem comecei a pensar em vir para aqui dizer o poema, e o poema veio com uma música, portanto é uma música muito recente. O poema vinha com o pacote completo, ou seja, mas tu já tinhas, ou seja, a música surgiu do nada, tu já andavas com ela na cabeça e não sabias, ou como é que... Eu acho que ela estava lá assim a espreitar, mas não tinha bem consciência que ela estava lá. E ontem, quando comecei a dizer, veio com música, e depois sentei-me ao piano e apareceram os acordes, mas assim como improvisado. Portanto, é uma estreia mundial? É uma estreia mundial. Ou mesmo universal? Universal. E ainda por cima super recente, porque isto é uma coisa de ontem, não é? É demasiado recente, mas que isto não seja desculpas para os enganos. Ok, não. Que eu vou tentar fazer como ele é. Pronto, mas não é um improviso, é... Não, e é isso, eu depois farei improvisações a seguir. Depois, se calhar, explico, paro a seguir à cantiga e explico o que é que são as improvisações. Ok. O que é que tu achas? Vamos a isso. Bem? Acho bem, Okay. acho bem. Então vamos a isso. Até já. A verdura amena, gados que pasteis, sabei que a deveis aos olhos de Helena. Os campos serena, faz flores de abrolhos o ar de seus olhos. Floridas, faz claras as fontes. Se isto faz nos montes, que fará nas vidas? Trá-las suspendidas como ervas aos molhos na luz de seus olhos. Corações prende com graça inumana, de cada pestana uma alma lhe pende. Amor se lhe rende e por
rosto em giolhos pasma nos seus olhos. A verdura amena, gados que pasteis, sabei que a deveis aos olhos de Helena. Os campos serenem, faz flores de abrolhos o ar de seus olhos. Então, depois deste belíssimo, inacreditável momento com Camões e João Paulo Esteves da Silva, uma dupla que a muitos poderia parecer improvável e que funcionou nas mil maravilhas, tu agora vais dar asa ao teu lado de improvisação, mas essa improvisação tem algo a ver com poesia, de alguma maneira, e tem a ver com uma estrutura que tu pensaste. Queres explicar o que é que vai acontecer? Sim, vou tentar. Não é bem estrutura. E em relação a Camões, não é a primeira vez que eu faço música com versos de Camões e corresponde a uma fase em que eu tinha poucos amigos poetas. Agora tenho bastantes amigos poetas e então tinha a opção de só musicar poetas mortos. Porque tinha a certeza que eles não se chateavam quando ouvissem a música, porque ouvia à minha volta também colegas músicos que fazem música de poetas vivos, não é? E que se ofendem alguns e escandalizam e pedem direitos, claro. E aquelas coisas, todas aquelas contrariedades que podem surgir quando se faz música para poemas. E então o Camões era um descanso, porque Camões nunca se chateava de eu musicar. E por isso o Camões. Mas o que é que eu vou fazer? Há muitas maneiras de improvisar. Uma das maneiras é improvisar sobre o vazio, ou seja, não pensar em nada, sentar-se ao piano e ver o que é que aparece. Outra maneira, por exemplo, é pôr aqui um quadro, improvisar sobre o quadro. Para dar uma certa unidade a esta coisa destas voltas de Camões, veio-me a ideia de fazer a chamada improvisação talismã, de fazer uma improvisação que tem um texto escondido, um texto virado ao contrário, e como o Camões deu 3 voltas a este mote... Portanto, vamos ouvir música, essa música, só música não tem palavras, não mas tem palavras. Na verdade tem as palavras nos bastidores. Seria, pronto, as pessoas ouviram o texto e viram que este texto é sobre o exagero do poder dos olhos da amada. Claro que é uma visão subjetiva de quem está enamorado, não é? Claro. Que ela tem o condão de mudar o espaço, muda a qualidade do espaço. O campo passa de ameno a abrolhos, não é? Abrolhos, as pessoas que calhar não conhecem o que é abrolhos, mas é uma erva espinhosa e, portanto, passa de uma paisagem desagradável, verde, suave, doce. Se ela não estiver a olhar para ela, passa uma coisa inóspita e espinhosa. E as 3 voltas que o Camões dá a esse mote acabam por 3 características dos olhos, aliás 2. O primeiro é o ar, portanto o ar de seus olhos. A primeira improvisação vai ser pura e simplesmente a pensar nesta ideia do ar dos olhos da Helena. A segunda será sobre a luz, porque acaba na luz dos seus olhos. E a terceira sobre esta coisa que é pasmar. Amor se lhe rende e posto em giolhos, pasma nos seus olhos. E a terceira improvisação será sobre esta coisa de estar pasmado nos olhos da Helena. Já agora dizer que giolhos é joelhos, mas dá jeito, já ninguém diz giolhos hoje em dia, tal como é preciso explicar abrolhos, mas não há assim muitas rimas para olhos e, portanto, giolhos, neste caso, agradece quem faz poesia rimada. No século XX houve muita gente a juntar uma rima que eu acho que ainda até hoje ninguém me convenceu com essa rima para olhos,
que é escolhos, os poetas que rimaram olhos com escolhos, não consigo engolir até hoje. Peço-lhes desculpa. E também não é a minha, não é as minhas preferências. Hoje em dia, abrolhos e geolhos já não estão disponíveis. Sim. Já ninguém sabe o que é. Geolhos sou esquisito e abrolhos ninguém sabe o que é. Pronto. Mas no final pode sempre dizer, vão ver ao dicionário. Não é razão para usar escolhos, mas pronto, isso é uma opinião muito pessoal. Claro. Vou tentar tocar. Muito bem, então vamos ouvir esses três trechos e já sabem o que está por trás, não é? Aquilo que inspirou e que vai estar presente no espírito e na alma do João Paulo Esteves da Silva enquanto estiver a tocar. As pessoas podem ser livres de tentar guiar-se por isso ou simplesmente desfrutarem à sua própria maneira. Até já.
depois deste momento tão especial, eu estou um bocado sem palavras. Achei particularmente interessante e desafiante a parte do pasmo. Foi num tom que eu não estava à espera, num tom intenso e solene, quase para mim, e foi bastante comovente. O que vamos ouvir agora é um pouco diferente, não é? Sim. E talvez fosse bom explicares, porque não é que isto seja para explicar, é mais para sentir, mas de qualquer das maneiras ajuda as pessoas a perceber. Agora vou também improvisar, mas sobre uma melodia tradicional portuguesa que eu harmonizei, uma melodia que é um embalo. Nas recolhas onde eu a encontrei, vem com o na-na-nana, que é a maneira de embalar, acho que do norte, portanto há de ser uma coisa... Na-na-nana. Na-na-nana. Okay. Na-na-nana, meu menino, que a senhora logo vem, foi lavar uns coeirinhos à fontinha de Belém. Este foi lavar uns coeirinhos à fontinha de Belém, aparecem vários embalos com letras diferentes e melodias diferentes pelo país fora, de norte a sul, e a melodia é hiper simples, mas toca-me muito, e então eu imagino umas harmonias e depois faço umas variações por cima. E quando tocas isso, ou quando sentes isso, qual é a sensação principal que tu tens? Sabes distinguir isso ou é uma mistura de sensações? Eu não me posso deixar embalar, senão adormeço e deixo de cá. Tenho que estar no lugar da mãe, neste caso. Ok. Mas é o que? É um lugar de ternura? Sim, ou ternura, é uma melodia muito ternurenta, assim. Okay. Mas com uma certa... É ternura, esta melodia e a maneira como eu ouço tem qualquer coisa de doloroso também. Apesar de... É uma dor calma. Calma. Porque as mães sofrem muito também. Pois. Sobretudo com os maridos. Com os pais. Pensei que ias dizer com os filhos, mas pronto. Não. Muito bem, então vamos ouvir isso e esperemos que, se alguém sentir dor, que a saiba transformar. Não, há mais do que dor, há muita doçura também, mas há um bocadinho de dor. Que a ternura tempere a dor.
Então agora vamos para um momento de verdadeiro improviso, porque é um improviso a dois. É um poema que eu escrevi chamado 12 Mandamentos, inédito, e fiz o desafio ao João Paulo de criar uma música para ele e, portanto, sem rede, aqui estamos nós para ver o que é que acontece. Como se fosses livre e pudesses sentir o astro que te dorme na testa, de frente para a luz do firmamento. Como se fosses livre e não tivesses que gemer raciocínios em ferida e não tivesses que pedir clemência. Como se fosses livre e não tivesses que pôr o teu fermento a crescer justiças. Como se fosses livre e nunca tivesses recusado dar a mão a alguém que não te apraz. Nunca tivesses perdido a decência. Nunca esquecesses a distância medida junto à fronteira do que não és capaz. Como se fosses livre e os teus braços crescessem numa roda que te pudessem enlaçar quando tens medo de estar só no mundo, quando cais no lodo ou na dormência e cais à noite e cais no fundo, porque a vida é perigosa, rezaram os teus pais, e por quem podes tu chamar? Oh, flor da inocência, flor da inocência, se não tens o tempo de a regar. Como se fosses livre e nunca te faltasse a coragem para dormir e rir ao relento e chorar e perdoar, como se nunca te faltasse a coragem para dizer amo-te e tenho medo. Nunca tivesses a vergonha, nunca tivesses nenhuma vergonha de ser e de não ter, nem carregasses a vergonha de saber, como quando se aproxima um medo de tamanho médio, a fremir-te as patas nas têmporas, um fundo boi com 500 quilos sempre a subir-te por dentro, como se nunca tivesses chorado, nunca diminuído a tua murcha figura de outono sem folha segura, nem sonhasses com a almofada de penas e a mão da mãe amaciando o sono. Como se não tivesses que ladrar a identidade de género, como se o teu tempo humano fosse total e fosse efêmero, e tu fosses um portal da outra flor, ultra divina e animal. Oh, flor da inocência, flor da inocência, se não temos o tempo de a regar. Como se pudesses no vidro do oceanário apalpar a vibração do oceano, sentir a vastidão do oceano, a intenção do punho que o criou para que um dia palmo a palmo o fizesses tu a nado, para te fazeres calmo ao respirar que isto anda tudo ligado, tanto para o lado do bem como para o lado do mal, no caso da diferença existir, pois tudo o que julgas que pensas, na verdade ainda está por parir. Como se eu fosse livre e não tivesse que chamar por ti, não tivesse que estremecer ao ouvir a tua voz, por saber, pelo modo como o ar se desagrega, por saber como escorrega na tua testa caída, como a água cai no algeroz, que o eu sozinho nunca resiste, porque não existe. Tudo o que existe somos nós.
Ó flor da inocência, flor da inocência, se não temos o tempo de a regar, se não temos o tempo de a regar.